Fala galera, palpite chama gol na área, que quem fala é J. Souza. Tá passando alguns palpites aí pra vocês dessa quarta-feira, dia 8 de março. Começando pela Sérvia, Partizan versus o Kolubara. Partizan aí que dos últimos 5 jogos ganhou 2, perdeu 2, empatou 1. E a equipe do Kolubara aí que dos últimos 5 jogos perdeu 3 e ganhou 2. Os confrontos diretos aí, o Partizan tem levado a melhor. Dos últimos 5 jogos, o Partizan ganhou os 5. Alguns jogos aí com sobra, né? 5-1, 4-0. Então, para essa partida aqui, eu vou deixar um palpite de vitória do Partizan. Outro jogo interessante para essa quarta-feira é o do Celtic contra o Hirtz. O Celtic aí que dos últimos 5 ganhou 5 jogos. E o Hirtz aí que dos últimos 5 ganhou 3 e perdeu 2. Dos confrontos diretos, o Celtic levou a melhor aí, ganhou os 5 jogos. No último jogo, o Hirtz até tentou ali um empate, mas acabou perdendo por 4-3 para o Celtic. E aqui na classificação, o Celtic tá melhor, né? Celtic é o líder com 76 pontos, é uma equipe muito over, ó. Fez 87 gols, tomou apenas 19. Porém o Richards está na cola, né? Ele está ali em terceiro com 45, mas não tem nem comparação, né? O Celtic está disparado aqui com uma vantagem absurda, né? Para essa partida aqui eu vou deixar um palpite de vitória do Celtic. Para quem gosta de apostar no ao vivo também, é bem interessante o acima de meio gols no primeiro tempo. O Celtic é uma equipe muito over e nos últimos jogos tem saído muitos gols no primeiro tempo. Mas para essa partida aqui eu vou deixar um palpite de casa vence. O próximo jogo aí é do Hibernian versus o Rangers. O Hibernian aí que dos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1. E o time do Rangers que dos últimos 5 jogos ganhou 4 e perdeu 1. Duas equipes muito boas. Nos confrontos diretos, o acima de 1,5 bateu com tranquilidade aqui nos 3 últimos jogos. No quinto também, só em um jogo que não bateu acima de 1,5. Jogo bem interessante para gols nessa partida. O Rangers ele está em segundo, né, na classificação. O Rangers está embalado também aqui na vice-liderança. E o Bernie está em quarto colocado aqui, né, com 40 pontos. Jogo muito equilibrado. Para a gente não correr tanto risco assim, né, de ir seco na vitória do Rangers, apesar do favoritismo, vou deixar um palpite para vocês aqui de acima de 1,5 gols. Oitavas de final da Champions League, Bayern de Munique versus PSG. Bayern de Munique aí que dos últimos 5 jogos ganhou 4, perdeu 1. E a equipe do PSG aí que dos últimos 5 jogos ganhou 3 e perdeu 2. Dos confrontos diretos aí, o Bayern de Munique tem levado a melhor. Ganhou 4 partidas e perdeu apenas uma para o PSG. PSG que precisa do resultado, né? No jogo de ida acabou perdendo para o Bayern de Munique por 1-0. O Paris Saint-Germain está com um desfalque muito importante do Neymar, que está lesionado, não joga essa partida. E é um jogo muito bom para gols, né? Acredito num acima de 2,5, porque o PSG vai ter que sair para o jogo, né? Vai ter que buscar o resultado, precisa sair para o jogo, né? E pode ser que nesses contra-ataques aí, se não fazer gol, vai tomar gol do Bayern de Munique. O Bayern de Munique é uma equipe que sabe aproveitar as oportunidades, mas por estar jogando em casa, eu acredito muito numa chance dupla aqui para o Bayern de Munique. Vou deixar um palpite então aqui nesse jogo. Casa ou empate, chance dupla aqui para o Bayern de Munique. Mais um jogo das oitavas de final da Champions League, Tottenham versus o Milan. O Milan aí que venceu o primeiro jogo por 1-0. E o histórico aqui do Tottenham dos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 vitórias. Tottenham que vem oscilando muito na competição da Premier League. E aqui no Campeonato Italiano, o Milan dos últimos 5 jogos ganhou 4, perdeu apenas 1. É uma equipe que tem sido over goals também. Sempre está deixando um golzinho. E para essa partida aqui, vou deixar um palpite
acima de 1,5. Acredito muito nesse resultado, porque o Tottenham joga em casa, vai ter que ir para cima do Milan. E o Milan, como eu falei, é uma equipe que sempre deixa um gol na partida. Então tem uma probabilidade aí de ser um jogo acima de 1,5. Bem tranquilo. Acho que esse resultado vai bater com tranquilidade. E por último, mas não menos importante, temos mais um jogo aqui da Libertadores, Milionários versus Atlético Mineiro. O time do Milionários aí que dos últimos 5 jogos ganhou 3, perdeu 1, empatou 1. Pega o time do Atlético Mineiro aí que dos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2. Um jogo com tendência para muitos gols. O time do Milionários tem um ataque muito bom e nós temos o Hulk, né? Atlético Mineiro aí, o Hulk vem fazendo muitos gols, inclusive de falta. E para esse jogo aqui eu vou deixar um palpite aí acima de 1,5. E nosso bilhete pronto dessa quarta-feira. Deixei aqui para vocês o Celtic para vencer o Hertz. O Rangers jogou acima de 1,5. E o Bayern de Munique contra o PSG na Champions League. Chance dupla aí para o Bayern de Munique, caso empate. E se você quiser continuar recebendo mais palpites, se inscreva no canal, deixe seu curtir. Vamos para cima, galera. Chama!